Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gabriel, monitor da área de linguagens. Bem, se você acompanhou os materiais anteriores deste tópico, deve saber que a estrutura do parágrafo é a alma de qualquer redação e precisa ser muito bem construída para alcançar a clareza que um bom texto exige. Também vimos que a função do parágrafo é dividir e organizar o texto e que ele deve ser escrito em torno de uma ideia central. Essa ideia central para cada parágrafo é o tópico frasal. Então vamos ver um exercício sobre esse assunto. A ordem do exercício é a seguinte: os tópicos frasais que se seguem são longos e imprecisos. Reduza-os ao essencial. Ou seja, nós vamos ver alguns trechinhos que estão um pouco extensos e vamos reduzir ao tópico frasal, que é a ideia central dessa frase. Então vamos lá, letra A. Eu vou ler a frase para que a gente possa entender melhor. O eleitor brasileiro ainda não aprendeu a votar porque é enganado pelos políticos que conseguem iludir com falsas promessas. Então, aqui nós podemos ver que essa frase fala do eleitor brasileiro e, em seguida, o autor argumenta continuando com uma explicação. A gente pode ver ali o porquê utilizado, que nesse caso está sendo usado como uma conjunção explicativa que expõe melhor sobre esse assunto. Então, qual seria o tópico frasal desse trecho? Qual seria a ideia principal? O eleitor ainda não aprendeu a votar, pois esse é o objetivo dessa frase. O que vem depois é uma ideia que explica o objetivo principal que foi citado inicialmente. Vamos ver outro exemplo. A letra B. A violência atingiu no Brasil níveis insuportáveis, sobretudo nos grandes centros urbanos, embora já esteja também presente em outras cidades menores. Então, a gente pode ver que após a primeira vírgula, o escritor acrescenta outro pensamento de que a violência acontece principalmente em centros urbanos, embora já esteja também presente em outras cidades menores. Ou seja, é um complemento que traz uma melhor compreensão sobre o assunto. Então, nesse caso, o tópico frasal é: a violência atingiu no Brasil níveis insuportáveis. Aqui na letra C. O vestibular é uma das maiores preocupações dos jovens, pois é dele que depende o ingresso numa universidade onde se prepara o futuro de cada um de nós. Então vamos ver aqui aonde que a gente pode encontrar alguma explicação, alguma ideia que venha a argumentar sobre esse assunto. Nesse caso, a gente pode ver quando o autor apresenta a ideia secundária, ele acrescenta a conjunção pois, o que conclui que os jovens dependem desse vestibular para entrar em uma universidade. E a gente ainda pode ver mais uma ideia apresentada ali no restante da frase. Sendo assim, o tópico frasal desse exemplo é: o vestibular é uma das maiores preocupações dos jovens. Vamos ver mais um exemplo, então. Letra D. As dificuldades de criar um filho hoje são maiores que antigamente, quando o mundo era bem menos cheio de atrações e os pais tinham mais tempo para lhe dedicar. Então, aqui nós podemos observar que o autor expressa o pensamento sobre a ideia que escreveu inicialmente quando ele esclarece essa dificuldade de criar um filho, pois o mundo era bem menos cheio de atrações, e ele também acrescenta que quando os pais tinham mais tempo para dedicar para essa criança. Ou seja, a ideia principal desse trecho é: as dificuldades de criar um filho hoje são maiores que antigamente. Esse exercício foi retirado do livro
Guia de redação Escreva Melhor, do Antônio Carlos Viana. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você tenha bons estudos e qualquer dúvida, estamos à disposição.